Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática com FB. Eu sou o professor Fabrício Silva. Nessa videoaula nós vamos resolver uma questão sobre os números reais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder nenhuma novidade. Então, bora aqui para a questão. A questão diz o seguinte, pessoal. Observe os números a seguir. Nós temos aqui o menos 3, o menos 3 sobre 2, menos 1,4, 0,333, que é uma dízima periódica, o número 7 e o raiz de 51, tudo bem? Antes da gente iniciar a resolução, vamos relembrar um pouco aqui o conjunto dos números reais, certo? Bom, o conjunto dos números reais, pessoal, é um conjunto maior, né, que vai englobar todos os outros conjuntos, né? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e também os irracionais, né? Então, todos os números naturais, começando do 0, 0, 1, 2, 3, até o infinito, né? Os inteiros, né, que vai englobar também os negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, né? E assim sucessivamente. Também os números racionais, né, que aqui já vai pegar as frações, as dízimas periódicas, né? Os números irracionais, como por exemplo o π, raiz de 2, né? São números que não têm assim um período estabelecido, né? Então, os números reais é um conjunto bem maior, que ele vai englobar todos os outros conjuntos, tá bom? Então, vamos aqui para a resolução da questão, certo? Pergunta o seguinte: quais deles pertencem ao conjunto, certo? Aqui na letra A, a gente tem aqui o conjunto dos números naturais. Olhando aqui para esses números aqui, pessoal, quais desses números aqui pertencem ao conjunto dos números naturais? Vamos analisar cada um. O menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? O menos 3 não pertence, pessoal. Naturais é a partir do zero e são todos os inteiros positivos, né? Começando do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, certo? Então, todos os inteiros positivos é o conjunto dos números naturais. Então, o menos 3 não é. O menos 3 sobre 2 também não é. Menos 1,4 também não é, porque é um número decimal, né? 0,333 não é. O 7 aqui, pessoal, ó, observe que ele é inteiro e ele é positivo. Então, ele está dentro do conjunto dos números naturais. Então, o 7 7 pertence, tá bom? O raiz de 51 não pertence também, tá bom? Então, aqui, desses números aqui de cima, apenas o 7 pertence ao conjunto dos números naturais, tudo bem? Agora, aqui para a letra B, a gente tem aqui, né? Quais desses números aqui pertencem ao conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros, pessoal, além de todos os inteiros positivos, né? Ou seja, do conjunto dos números naturais, ele vai englobar também os inteiros negativos, né? Então, o menos 3, o menos 2, né? Aqui reticências, porque para cá também tem mais números, né? Menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Então, todos os inteiros negativos e positivos pertencem ao conjunto dos números inteiros, tudo bem? Então, o menos 3 aqui, ele é inteiro negativo, então ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, o menos 3 pertence. O menos 3 sobre 2 é uma fração. Fração não está dentro dos números inteiros, então não pertence. 1,4, menos 1,4 também é um número quebrado, é um número decimal, também não pertence ao conjunto dos números inteiros. 0,333, dízima periódica, também não pertence. O 7 pertence. Observe que são todos os inteiros negativos e também positivos. Então, 7 também pertence ao conjunto dos números inteiros. E o raiz de 51 também não pertence, tá certo? Na letra C diz que pertence aos inteiros, mas não pertencem aos naturais, tá bom? Então, olhando aqui para o conjunto dos números naturais que a gente achou, apenas o 7, e dos inteiros, o menos 3 e o 7, né? Então, ele quer que pertence aos inteiros, mas não pertence aos naturais, tá bom? Então, aqui, se ele quer que não pertence aos naturais, tá? E pertence apenas aos inteiros, o único número aqui que pertence somente aos inteiros, né, desses dois, é apenas o menos 3, tá?
Porque o 7, ele pertence ao conjunto dos números naturais, beleza? Então, aqui na letra C, apenas o menos 3. E na letra D, a gente tem que pertence aos racionais, mas não pertencem aos inteiros, tá bom? Ele quer que pertence agora aos racionais e não aos inteiros. Então, se ele quer que não pertence aos inteiros, então o menos 3 aqui, ó, não vai entrar, certo? O 7 também não vai entrar, tá bom? Porque esses dois aqui, ó, pertencem aos inteiros, certo? Então, os números racionais englobam as frações e também as dízimas periódicas. Então, aqui, por exemplo, o menos 3 sobre 2, ele pertence ao conjunto dos números racionais, porque aqui nós temos uma fração, né? Então, o menos 3 sobre 2 pertence ao conjunto dos números racionais e não pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? O menos 1,4 também pertence ao conjunto dos números racionais, tá? E não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Porque é um número decimal, certo? 0,333, uma dízima periódica, também pertence ao conjunto dos números racionais e não pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? E finalmente aqui, ó, o raiz de 51. O raiz de 51, pessoal, ele é um número irracional, tá? Então, ele não vai pertencer a nenhum desses conjuntos aqui, tudo bem? Então...